Olá a todos os inscritos e aqueles que me visitam no canal Política e Evangelho, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar essa série de vídeos comentando um discurso que foi dado pelo presidente Benson. O nome do discurso é Não Confiar no Braço da Carne. Ele começa o discurso dizendo o seguinte: no livro de Mórmon, o profeta Nefe exclama: ó Senhor, eu confio em ti, e eu em ti confiarei sempre. Eu não vou colocar a minha confiança no braço da carne, pois sei que maldito é aquele que põe sua confiança no braço da carne. Sim, maldito é aquele que confia no homem ou faz da sua carne o seu braço. Profetizando no nosso dia, Nefe disse: eles todos se perderam, a não ser uns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. No entanto, eles são levados, que em muitos casos eles erram, pois eles são ensinados pelos preceitos dos homens. Isso, as duas citações são de 2 Nefe 4, versículo 34, e depois 2 Nefe 28, 14. Então aqui, o presidente Benson ele começa a falar então sobre uma realidade que, na minha opinião, é uma realidade muito presente nos nossos dias. Ele diz assim: sim, os preceitos dos homens contra os princípios de Deus. Quanto mais seguimos a palavra de Deus, menos nós somos iludidos, enquanto aqueles que seguem a sabedoria dos homens são enganados mais e mais. Então, não é que essas pessoas elas queiram seguir o opositor, queiram fazer as coisas erradas. Não, eles dizem aqui, quanto mais eles seguem os preceitos dos homens, mais enganados. Então, as coisas parecem ser boas, mas na verdade essas pessoas elas são enganadas. Por quê? Porque não escutam e não seguem os conselhos dos seus líderes. Então diz assim: cada vez mais os santos dos últimos dias devem escolher entre o raciocínio dos homens e as revelações de Deus. Esta é a escolha crucial, pois temos aqueles dentro da igreja hoje que, com sua sabedoria mundana, estão extraviando alguns dos nossos membros. O presidente J. Reuben Clark Jr. advertiu que os lobos vorazes estão entre nós, a partir de nossa própria associação, e eles, mais do que quaisquer outros, estão vestidos em pele de cordeiro, porque eles usam as vestimentas do sacerdócio. Devemos ter cuidado com eles. E esse discurso foi dado no Improvement Era em maio de 1949. Então nós vemos, né, que o presidente Taft Benson, citando o presidente Reuben Clark Jr., ele nos adverte de que existem membros da igreja, líderes às vezes, portadores do sacerdócio, que também usam sua sabedoria mundana para enganar. E ele usa uma expressão que é muito interessante, que diz assim: lobos vorazes. Então tem um grupo aqui dentro, um grupo que ele está se referindo, que não são de pessoas equivocadas, inocentes, não, que deliberadamente eles procuram desviar o coração de vários membros da igreja. Eles estão lá com esse propósito. Algumas pessoas podem dizer assim: não, isso é paranoia, todo membro da igreja é bonzinho e tudo mais, mas eu fiquei bastante assustada. Essa semana eu estava conversando com pessoas que eu julgava serem membros da igreja, que eu julgava serem pessoas sinceras, né? E tentando convencer eles das coisas que os profetas estão dizendo, né? E mostrando para eles que, olha, os profetas se posicionam dessa maneira e tudo mais. E o camarada chegou num ponto do diálogo que ele disse assim: eu vou pegar trechos dos discursos dos profetas e vou provar que a igreja é falsa. E aí eu percebi que o sujeito não era um sujeito... não era uma pessoa sincera, e que o grupo com que ele faz parte não são pessoas sinceras, são pessoas que deliberadamente estão ali, né, na qualidade de membros da igreja, se esforçando para desviar o coração dos membros da igreja e tentando de todas as formas convencer da sabedoria mundana, né? Eles estão se esforçando para tirar os membros da igreja, né, do caminho correto e desviar o coração das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essas pessoas elas demonstram uma santidade, elas
falam do evangelho, entre aspas, né, de uma forma, mas é tudo uma aparência, como se fosse a teia de uma aranha, para atrair os membros menos desavisados e eles então conseguirem destruir a fé das pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado, e os profetas estão advertindo quanto a isso, né? Essa última conferência que nós tivemos agora, né, conferência de outubro de 2017, os líderes da igreja também advertiram sobre isso, né? Sobre os falsos líderes, aqueles que estão tentando desviar o coração das pessoas, aqueles que põem as suas ideias, as ideias mundanas, e tentam desvirtuar o coração das pessoas das ideias do Senhor. Então eu vou continuar esse vídeo, essas ideias, esses comentários quanto a esse discurso nos próximos vídeos. Se você gostou, curte, espalha, compartilha, comenta para que eu possa melhorar o conteúdo do meu canal. Muito obrigada!